Olá, meu nome é Audrey Moreira Roida e hoje eu vou ler mais um conto tradicional e depois vou comentar fazendo um crochêzinho, porque esse é o nosso quadro Crochê com Aleatoriedades e Contos Tradicionais, não é meu nome pro quadro. O conto de hoje chama-se Por que Vaca Não Voa? Ele tá neste livro aqui, ó. 14 Pérolas da Sabedoria Judaica, que é da mesma coleção que o livro que eu li ontem, né, no vídeo anterior. Que o vídeo anterior é da sabedoria budista, então ainda tem da sabedoria sufi e da sabedoria indiana. Então vamos lá. Esses contos foram recontados pelo Ilan Brennan e ilustrados pela Yonit Zilberman. E este daqui foi publicado pela editora Escarlate. Vou mostrar aqui para vocês a ilustração. Esse é um conto curto, que tem uma ilustração só. Por que vaca não voa? Andavam numa estreita rua da cidade de Helm, dois filósofos divagando sobre a criação divina. Um deles apontou um pássaro empoleirado num galho e disse: companheiros de reflexão, observe aquele pássaro. O outro filósofo concentrou seu olhar naquele pequeno pardal, enquanto o primeiro continuou seu pensamento e disse: nunca entendi direito por que Deus dotou os pássaros de asas e as vacas de patas. Como assim? Perguntou curioso o outro filósofo. Os pássaros são pequenos, comem pouquíssima comida, mas têm asas que os levam a milhares de quilômetros daqui. As vacas, ao contrário, comem muito e, se não são forçadas a caminhar, ficam no mesmo pasto. O que você quer dizer? É que Deus deveria ter dado patas aos passarinhos e asas às vacas? Perguntou o segundo filósofo. Antes de responder, o filósofo que começou aquela reflexão olhou para o céu e viu uma revoada de pássaros. De repente, um líquido branco e viscoso caiu bem na testa do homem. Após limpar aquele cocô de passarinho, concluiu: agora entendo por que Deus, na sua mais alta sapiência, não deu asas às vacas. E aí, pessoal, vou comentar aqui, fazendo um crochêzinho, uma carreirinha. Hoje eu trouxe um outro crochê aqui. É um quadradinho, estou fazendo uma manta. Estou fazendo a terceira carreira. Esse conto de origem judaica, tem vários contos de origem judaica, contos tradicionais, né? Que são muito bem-humorados, assim, que falam de coisas simbólicas, filosóficas e são muito bem-humorados. Esse, por exemplo, tem um questionamento quase infantil, né? Tipo assim, por que as vacas não voam? E no final das contas, é óbvio, né? Por que as vacas não voam? É igual pensar por que não tem... Aliás, não, né? Tem o pé de jaca, né? Eu sempre achei que a jaca é um erro de design de Deus, assim, da natureza. Porque a jaca é muito pesada, né? Pra ficar ali no pé de jaca. Mas enfim, voltando à história da vaca, os contos, eu não conheço muito de contos judaicos, apesar de eu ter família de origem judaica. Na minha família não era muito tradicional ficar contando essas histórias, assim, aliás, não tinha essa tradição de contar histórias quando eu era criança na minha família, né? Eu fui gostar disso muito tempo depois. Mas eu tenho muito interesse por contos do mundo inteiro. E eu pretendo trazer aqui contos de vários lugares do mundo. E eu acho interessante porque parte dos contos judaicos trazem um senso de humor, assim, capturam a gente pelo engraçado, sabe? Que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ligar à cultura judaica, assim, né? Pelo menos o senso comum relacionado à cultura judaica. E nesse caso, eu acho que tem uma brincadeira, né, de uma humildade, assim, dos sábios,
as histórias no geral, as histórias que eu conheço, sempre tem a ver com sábios, sempre são ou filósofos, ou pensadores, ou rabinos filósofos. Rabino, para quem não sabe, é o líder religioso, né, do judaísmo. O judaísmo, ele é uma religião, mas ele também é uma etnia. Então, eu, por exemplo, eu sou neta e filha de judeus, mas eu não sigo a religião judaica, né? É possível você ter essas duas possibilidades. E esse conto, ele fala também para mim de uma relação entre a filosofia e a vida concreta, assim, né? Porque muitas vezes a filosofia, do meu parquíssimo conhecimento sobre filosofia, tá, gente? Vamos deixar bem claro isso. Ela trata das questões de uma maneira um tanto distante, né, da concretude, da vida real, da pessoa que tem que levantar cedo, se arrumar rápido, nem dá tempo de tomar café e vai para o trabalho. Nas grandes cidades, claro, né? E nesse caso, eu acho que fala um pouco disso, porque quando ele barulho do moço do lixo pegando, tá, gente? Se der pra ouvir aí. Sorry. Essa aqui é a vida real, tem jeito não. Então, ele fala de uma conjectura, né? De uma reflexão, uma conjectura, assim, tipo, nossa, por quê? Se, pela lógica, né, os passarinhos comem tão pouco, eles deveriam ir menos longe, né? E, de repente, a vida real vem e literalmente cai na cabeça dele, né? E aí, eu fico muito pensando aqui com meu marido, o como que a filosofia... E, na verdade, todas as ciências, né, todas as ciências acadêmicas, assim, como elas têm essa relação muitas vezes distanciada da realidade, né? Então, quando a gente faz conjecturas que são estritamente lógicas, mas numa lógica que ela é desconectada da realidade, é muito fácil de a gente chegar a esse tipo de questionamento, né? E ele ser lógico. Então, por que as vacas não voam se, no final das contas, elas têm mais energia e mais tamanho e elas podem ir mais longe, né? E aí eu acho que esse conto, ele brinca com isso de uma maneira leve, né? Inclusive, para conversar com as crianças, o quanto que o ter a cabeça nas nuvens, né? No sentido de sonhar e imaginar possibilidades, ele é maravilhoso e ele é necessário, né? Ainda mais em fases sombrias como a que a gente está passando no mundo inteiro, mas o pé no chão é muito importante, né? O pé no chão é que faz com que a fantasia ela encontre meios de se materializar em ações concretas e ações reais, e aí sim a criatividade acontecer no mundo como uma possibilidade. Então é isso, gente. Eu viajei na maionese aqui completamente, né? Fui da vaca à criatividade. Fiz aqui uma carreirinha. E no próximo vídeo traremos outro conto com mais filosofias aleatórias e discussões de boteco, porque eu amo fazer isso. Isso é minha cara, por isso que isso aqui tá aqui. Então é isso. Muito obrigado por estar comigo e até a próxima. Esse negócio nunca funciona, gente. Olha, vou falar pra você. Vai! Ô, tristeza, o negócio não vai, gente, ó. Será que acabou a bateria? Será que eu desliguei?